Muito bem, voltamos com o show da tarde, ao vivo, para você que é muito mais importante. A nossa mesa redonda de ontem foi assim, acima da média. Isso aqui fica assim, tomado, né? Sexta-feira agora, chegou a vez da força da mulher. Vem uma pastora, Miriam Castro, está completando agora a teologia. A mulher é uma sumidade, a força da mulher. Força da mulher no show da tarde. Sexta-feira agora já está postado no nosso Face e ele tem todas as informações e é claro que você é nosso convidado. A nossa conversa agora, ele é consultor de desenvolvimento pessoal e profissional, Edson Prado. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tadeu. E aí, fale para nós aí desse teu trabalho. Então, Tadeu, hoje a gente trabalha bastante com a área empresarial e comercial, né, e desenvolvendo pessoas também na área de desenvolvimento humano, que tem como base o coaching, né? Eu sou Master Coaching, né, e trabalho com treinamentos e palestras, tanto em loco, nas empresas, como também dando, através da minha empresa, né, Extreme Life Corporation, treinamentos proporcionados para as pessoas também. E na hora de contratar também um profissional, vocês atuam? Sim, com certeza. Isso daí é diretamente via o nosso link do site, né, ou através dos telefones. Isso é um fator de equilíbrio para uma empresa? De equilíbrio? Não apenas equilíbrio, Tadeu. O que acontece hoje no cenário nacional? Né? Nós estamos passando por uma crise, e crise, na realidade, ela tem dois lados de uma moeda. Normalmente, quem se preparou e as empresas que se preparam, elas aproveitam a crise para alavancar e crescerem durante ela. A grande maioria não acontece isso. Então, nessa hora que um profissional capacitado, coach, ele entra para quê? Para trazer realmente essas empresas e o comércio para subir o seu crescimento exatamente agora. Porque as pessoas, normalmente os empresários, nesse momento, o que eles fazem? Eles seguram o freio de mão. E muitas vezes não é necessário isso. É necessário saber direcionar para o local que você precisa chegar para a sua empresa crescer. Temos grandes exemplos no mundo e no Brasil de empresas que em época de crise ganharam milhões. Então, o que essas empresas fizeram? Como que elas se caminharam dentro do plano que está hoje, né, financeiro, que fizeram elas crescerem? Tem passos, e esses passos a gente vai trabalhar em cima das empresas, do comércio e das pessoas, em termos de profissional liberal. Vocês também têm projeto para motivar a equipe e lideranças da empresa? Sim, nós temos um treinamento chamado Leader Coaching, né, e times de alta performance, que trabalha diretamente as equipes que precisam de crescimento para fazer o quê? Uma performance maior dentro do trabalho que elas executam. Né? Inclusive, nós estamos com uma palestra agora, que chama os 6 Passos do Sucesso em Época de Crise, que exatamente a gente vai falar, tanto para times e equipes, o que a gente pode fazer para chegar lá em termos de passos estratégicos, que essas grandes empresas e profissionais deram e conseguiram. Então a empresa, vamos dizer, uma empresa A, B ou C, contrata os serviços do professor Edson Prado. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, ao entrar em contato com a gente, nós vamos lá na sua empresa, no seu comércio, ou conversar individualmente com você, para levantar o real objetivo do qual você está nos procurando. Porque isso é muito importante, ter a visão clara do que buscam. Muitas vezes, a gente encontra, recentemente, por exemplo, uma indústria do comércio de roupa masculina nos procurou. E o principal fator que eles estavam querendo da gente é que não tinha mão de obra especializada. Então, o que sugere isso? Que normalmente as pessoas contratadas não têm a preparação devida. O que as grandes empresas fazem? Elas investem em desenvolvimento profissional e pessoal desses colaboradores, ou seja, dos funcionários. E é isso que a gente faz. Num primeiro momento, a gente vai ver a necessidade clara do momento, que pode talvez nem ser a que a pessoa está pensando ou o empresário está pensando. Isso a gente vai deixar bem claro, o coaching ajuda muito isso.
E aí a gente vai desenvolver toda uma plataforma de estratégia para desenvolver aquela empresa e aqueles profissionais. Não existe um trabalho individual preliminar? Se precisar, tem. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer essa triagem para saber a necessidade real daquela empresa ou daquele profissional, por vezes a gente precisa fazer uma pesquisa prévia. E aí a gente entra também nesse aspecto, porque assim, a gente não pode trabalhar com pontos cegos. E o coaching privilegia isso nessa hora para tirar os pontos cegos. Porque de repente o cara é um bom profissional, mas a capacidade dele diminuiu sensivelmente porque ele tem N problemas, né? Com certeza. Então, quer dizer que vocês também entram nesse campo. Sim, nós fazemos toda a estruturação de mudança pessoal. Agora, esse ano de 2015 tem sido um ano notável? Não, com certeza. É um ano de muita oportunidade. Se você vê, por exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista do Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz, ele tem uma cultura dentro do grupo Pão de Açúcar muito forte. E o que impera, ele estava falando, na realidade, são os valores que os empresários trazem para dentro da empresa e fazem essa cultura dentro da empresa crescer. É o que nós precisamos hoje, dentro do Brasil, em termos de empresa e economia, fazer crescer. Os grandes problemas hoje, não só sociais, mas como empresariais, está muito marcado nisso, valores. Porque quando você muda valores, você muda as crenças dentro de uma instituição, seja um país, seja uma empresa ou seja uma família. E isso que precisa muito, estruturar isso não é passado no Brasil há muito e muito tempo. E hoje existem muitas pessoas, uma é a nossa empresa, que trabalha isso. E isso faz a diferença dentro de um campo, tanto profissional como pessoal. Então vocês vão colocar a empresa do Pedro no trilho. Dentro dos quesitos, vocês liberam a internet 100%? Como assim, libera a internet 100%? O cara em termos de comunicação. Se o colaborador quiser entrar no Face, quiser entrar no site, enfim, a internet está liberada? Sim, com certeza. Tem alguns passos necessários para que essa empresa possa alavancar e performar dentro da internet, que hoje as mídias sociais, quem trabalha com marketing digital, e a gente tem na nossa empresa uma plataforma de marketing digital muito grande sendo implementada para a visão de futuro. Por quê? As empresas que perderem esse foco dentro da internet, da mídia social, que se chama posicionamento, e posicionamento não é o que o empresário acha da sua empresa, é o que o cliente acredita que aquela empresa representa ou aquela marca. Então, realmente, se eles puderem entender esse conceito de posicionamento, o que é oferta e como colocar isso dentro da internet, é totalmente liberado. Quer dizer que então que nos cursos, enfim, nas orientações, nos programas que vocês realizam às empresas, o Pedro é o dono da empresa, a internet pode deixar liberado, porque eles estão todos conscientes. Todos conscientes. Entendi o logo. Todos conscientes. Sim, não. Isso precisa implantar na cultura da empresa. Porque hoje existe uma estatística de pesquisa que, por exemplo, as pessoas, eu estou falando em termos de o funcionário entrar e ter acesso à internet, como Facebook, Twitter e outras coisas. O que acontece? As empresas que liberam isso perdem muito rendimento. A pergunta é a seguinte: se o programa da empresa de vocês, se o programa de vocês falam lá para o dono do case lá o seguinte, pode liberar a internet, porque os seus colaboradores estão sendo treinados para utilizar dentro do momento exato, dentro de uma necessidade. Sim. Se vocês orientam ou não, se vocês são contra ou vocês são a favor. Nós orientamos dentro do padrão da empresa. Por isso que a gente quer conhecer a cultura da empresa. Porque, de uma forma, a internet ela alavanca o posicionamento, a marca e as vendas daquela empresa ou serviços. Se os colaboradores, ou seja, os empregados, eles entendem essa cultura, a gente orienta a isso ser massificado, ou seja, ser liberado, com a restrição de acessos pessoais a páginas pessoais, que se perde muito foco e muito tempo. E qualquer tempo perdido nessa área é dinheiro perdido
e é trabalho mal feito. E isso faz uma diferença enorme na produção no final do mês e do ano, né? Vocês têm subsídios para que os consultores de vendas, que as vendas começam a disparar, começam a aumentarem? Vocês têm dispositivo para isso? Sim. Inclusive, eu vou estar lançando até o início do ano que vem um livro exatamente sobre toda a parte de marketing, de vendas e persuasão em vendas. Porque existem formas de você conseguir passar isso em qualquer instante, pode ser televisivamente, pode ser em mídias sociais, internet, o quê? A forma de comunicar. Comunicação é tudo hoje, tanto na empresa como também entre as pessoas. Se você souber comunicar o seu produto, a sua marca e como atingir essas pessoas, isso realmente faz uma diferença grande. E a nossa empresa, ela tem esse diferencial porque a gente sabe muito bem a parte entre objeções, gatilhos mentais, que isso tudo é ensinado nos nossos cursos, de como você performar melhor em vendas. Nós estamos conversando com consultor de desenvolvimento pessoal e profissional, Edson Prado, catarinense, Edson? Não, eu sou paulistano da capital. Paulistano da capital. A capital é rico, né? O cara da capital é rico, né? Isso é importante, trazer dinheiro para nós aqui. Eu não quero que pobre venha para cá, quero rico que venha para cá. Qual a importância das palestras? A importância? A nossa empresa, ela tem uma missão... E da participação do dono da empresa, das lideranças da empresa e dos colaboradores. Maravilha, pergunta maravilhosa. Isso tem a ver com a missão da nossa empresa. Quando ela foi constituída, que eu tive a ideia de dar direção a essa empresa, a gente queria mudar a sociedade. Porque hoje em dia a gente vê o panorama da sociedade está ruim. E normalmente a sociedade é mudada pelo ser humano em si. Então, os cursos, eles visam a transformação pessoal. Porque se você se torna um ser humano melhor, você melhora a sociedade, você melhora a sua empresa e você contribui de modo geral para que tudo corra de uma forma melhor. E a gente está precisando muito disso, principalmente no cenário panorâmico hoje do Brasil. A gente precisa de pessoas melhores. Então, a nossa missão não é só desenvolver as empresas, mas é desenvolver o ser humano em si. Porque a gente sabe que a partir do momento que o ser humano pode contribuir mais com a sua sociedade, com a sua família, tudo melhora. E melhorando o panorama que está, a gente começa a ver uma luz grande lá. E isso que a gente olha, aquela luz no fim do túnel. A gente quer fazer esse Brasil crescer e, lógico, a plataforma nossa é para atingir o mundo, não sei, num médio prazo aí, é o nosso trabalho. A nossa meta é crescer dentro do Brasil e depois ir para o exterior. Aí o cara do Queires lá te chama lá para te arrumar a empresa dele e tal, vamos motivar, vamos lá, vamos trabalhar, isso, tal, vamos colocar computadores mais competentes, enfim, tu coloca toda a tua visão ali dentro da empresa. Mas você não falou, vamos dar um vale-refeição para o pessoal, vamos dar aí uma Unimed, sei lá, vamos dar o pessoal vencer os 12 meses, vamos dar férias para ele, não vendam férias, ok? Horas extras, vamos eliminar as horas extras, enfim. Você também inclui essas referências que eu citei agora? Sensacional pergunta, olha, Tadeu, maravilhosa. O que acontece? Que nem eu falei, a cultura empresarial brasileira, ela está começando a crescer e o coaching em si, ele está começando a iniciar uma cultura que as empresas estão entendendo que um profissional super capacitado em coaching é essencial para o crescimento. Nessas questões que você citou, o coach, ele faz com que os empresários líderes, eles abram a visão, por quê? O principal tesouro de uma empresa, de um comércio ou do seu negócio, são os seus colaboradores. E eles estando felizes, eles atendendo às necessidades básicas deles, eles atendem à necessidade da empresa também. E isso é muito importante. Por quê? Porque as empresas normalmente, no tempo passado e perpetua muito hoje, é o quê? Aquela cultura. Você faz assim, do jeito que eu quero, e muitas vezes não vê o lado do funcionário, não vê as regalias que ele merece. Então, hoje as empresas, principalmente, você vê nos Estados Unidos, isso é muito comum, ter participação nos lucros da empresa. Por quê? Isso estimula o ser humano a liberar o melhor dele.
Porque existe um ciclo que a gente explica na nossa palestra, que é o ciclo de sucesso. Por que que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre? Toda vez que você mexe nessas necessidades para baixo ou para cima, diminui ou aumenta a produtividade ou não dentro do setor do trabalho. Então, a pergunta sua é muito pertinente, muito maravilhosa, porque hoje a cultura empresarial precisa crescer nesse sentido, entender isso, e muitos já estão entendendo. No ramo comercial, qual é a modalidade que vocês são expert? O coach, ele abrange tudo. Ele pode pegar desde uma lojinha, vamos supor, dentro de um camelão, né, ou um vendedor ambulante, até uma grande empresa, como você citou, Queires e outros, Casas Bahia. Isso não tem diferença. Por quê? O coach ele é abrangente, é o coach executivo ou personal coaching, que pega o funcionário. Por exemplo, eu sou um arquiteto, eu quero desenvolver a minha empresa de arquitetura, mas só sou eu o que trabalha. Ele entra dentro do nicho. Uma empresa com 5.000 funcionários, entra também. Porque o coach ele é totalmente flexível, ele é totalmente aberto. E tem suas estratégias. E as estratégias do coaching que fazem crescer muito todas as empresas e as pessoas. O colaborador, primeiro emprego, aí passa pelo crivo de vocês. Mas tem gente com 10 anos, tem gente com 20 e com 25, como é que é? O tratamento é o mesmo? A linguagem é a mesma? O programa é o mesmo? Não, as pessoas são diferentes. Os profissionais estão em estágios diferentes. O que o coaching faz? Ele identifica o estágio atual que está aquele profissional, aquele colaborador. E nós vamos trabalhar dentro das necessidades daquele colaborador. Exemplo típico. Vamos supor que um líder, ele precisa desenvolver mais a flexibilidade. No grupo individual, então? Falas isso. Pode ser um time, ou pode ser equipe. Nós estamos tratando, vamos supor, do profissional, por exemplo, um que está começando e um já há 10 anos, que nem você citou. Por exemplo, 10 anos é um líder. Vamos supor que ele precisa desenvolver flexibilidade. É diferente de um que está entrando agora, que está começando a carreira. Pode ser que esse já tenha a competência e a flexibilidade nele. Ele precisa desenvolver outros aspectos. De repente, resiliência, saber receber um feedback negativo em termos de construção de personalidade profissional. Então, a gente vai ver a necessidade real de cada funcionário ou de cada equipe. Então, isso é muito flexível. Então, embora as estratégias e as ferramentas de coaching são as mesmas e são inúmeras, elas encaixam dentro do atual estágio daquele profissional. A tua palestra vai ser realizada quando? A próxima palestra, os 6 passos do sucesso em época de crise, vai ser 19 de setembro, a próxima aqui em Florianópolis. Muito bem, isso aqui é um presente para você, a pasta empresarial do Tadeu Soares. Nós conversamos com o professor Edson Prado, o cara é estrela em coach, né? Coach, PNL, consultoria, business, é isso? Business. Isso. Liderança. Obrigado por ter vindo, parabéns, sucesso. Tadeu, muito obrigado e sucesso no seu trabalho, que você continue aí. O governador Raimundo Colombo fez uma boa aquisição, hein? O governador fez uma boa aquisição, trouxe um craque aqui para nos ajudar. Voltaremos na sequência, por favor.